Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bible. Eu falo as palavras em inglês assim para poder ver se parece que eu falo inglês, mas não falo. Por favor, abra a sua Bible aí em Gênesis 50, por gentileza. Gênesis 50. Eu quero ler com você um texto a partir do versículo 16. Gênesis 50, a partir do versículo 16. Diz assim: Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Muitos séculos antes de Freud dividir a mente humana em consciente, pré-consciente e inconsciente, as Escrituras já nos revelavam que a alma humana, a mente humana, não é um platô, ela tem profundidade. Por exemplo, a primeira parábola de Jesus é a parábola fundamental, é a parábola que dá fundamento para que ele conte as outras, é a parábola do semeador. Porque naquela parábola ele vai explicar como a palavra de Deus entra no coração humano. Então ele primeiro explica como funciona o mecanismo, para depois ministrar a palavra. E lembrem em Mateus 13, 19, que está explicitamente dito que a terra ali é o coração. E perceba como o Senhor está fazendo uma gradação de profundidade. Primeiro, a semente fica na superfície, não entra na terra. E ele diz que essa terra é uma terra das pessoas que não entenderam a palavra, ou seja, a palavra não entrou nem no nível consciente, elas não entenderam a palavra. A segunda terra é uma terra onde houve uma compreensão inicial e até a palavra foi recebida com alegria, segundo o texto. Porém, é uma terra que tem pedras, muita pedra, e a semente não consegue aprofundar as suas raízes, ou seja, fica na superfície da consciência, mas não desce para os níveis mais profundos do coração. A terceira terra é uma terra onde a semente desce com raízes para os níveis mais profundos. Entretanto, é uma terra que tem concorrência, porque lá no fundo do coração não tem só a palavra, tem outra raiz, tem outras coisas. A quarta terra é a terra ideal, é a terra que não está dura, já está afofada, não tem pedra e não tem nada plantado para concorrer com a palavra. Você não encontra uma terra assim naturalmente, uma terra assim é uma terra trabalhada, porque coração bom é coração trabalhado. Ok? É uma terra arada. Mas observe os níveis de gradação. A superficial, entrou um pouquinho, e terras onde a raiz chegou mais fundo. Conseguiu perceber?
Isso se assemelha e faz um paralelo com Hebreus 4:12. Vou pedir um pouquinho de água, gente, se tiver. Com Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e penetra mais profundamente que uma espada afiada dos dois lados, e vai até a misteriosa divisão entre alma e... Então observe que alma, coração tem profundidade, ok, gente? Eu preciso que você entenda isso. Diga a alguém: coração tem profundidade. Você tem que entender isso. Agora, como nós vimos, não é apenas a palavra de Deus que chega em níveis profundos do nosso coração. Infelizmente, coisas ruins também acontecem nos níveis profundos do nosso coração. Observe o que vai acontecer com Maria. Ela está levando o bebê Jesus para ser apresentado no templo. Quando chega lá, um homem de Deus chamado Simeão toma o bebê e, cheio do Espírito Santo, começa a profetizar sobre o futuro dele, palavras bonitas. Entretanto, ele olha para Maria e diz a ela: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E ali há um detalhe que é muito importante. O termo grego mais comum para espada naquele tempo era Macaria, que é a espada romana, a espada curtinha, de combate corpo a corpo. Lucas, por exemplo, usa esse termo quando ele fala de espada em Lucas 22:36, é Macaria. Entretanto, quando ele vai falar da alma de Maria que será ferida, ele usa Ronfaia. Ronfaia é a espada da Trácia, que é uma espada imensa, grandona. Ele estava dizendo: o que vai acontecer na sua alma, Maria, vai ser dilacerante e profundo. E todos nós, de uma forma ou outra, lidamos com desafios e feridas que são muito profundas. Onde que Maria vai ser ferida assim? Na crucificação de Jesus. Em João capítulo 19 diz que Maria estava junto à cruz. Enquanto o corpo de Cristo era rasgado, a alma da mãe também era rasgada, porque ela estava profundamente identificada, como nós falamos aqui. Agora eu te pergunto uma coisa: o que é que você faz quando uma ferida profunda acontece? Você é pai, você é mãe. Seu menino está correndo, aí ele tropeçou e teve um arranhãozinho assim de leve. Aí você tira ele do parquinho, você tira ele do passeio porque ele teve um arranhãozinho superficial? Não, porque você sabe que aquilo ali, tratando ou não, o corpo se autorregenera. Mas digamos que seu filho está correndo e aí ele cortou a perna, o braço, a barriga profundamente. O que você faz? Você fala: depois eu vejo isso? Não, tratamento é imediato. Porque ferida profunda, com o tempo, não resolve, ela piora. Observe que o texto bíblico está fazendo um paralelo entre corpo e alma, porque corpo e alma se espelham. Quando ele fala que a alma de Maria será atravessada como que por uma espada, a espada não atravessa a alma, atravessa corpo. Mas ele quer dizer que corpo e alma se espelham. Assim como o corpo é ferido em profundidade, a alma é ferida em profundidade também. Sabe o que Jesus faz? Enquanto sua mãe ainda está sendo ferida, ele olha para o seu discípulo mais íntimo, olha para ela e fala, no bom baianês: manhã, aqui está teu filho agora. Filho, aí está tua mãe. Ele estava providenciando um acolhimento imediato. E o texto fala que a partir daquele momento, Maria não mora mais sozinha, ela mora na casa de João. E aí é tão profundo isso, que Maria, ela não andava com os discípulos de Jesus. Procura no Evangelho. Pelo contrário, há até uma tensão entre Maria e a igreja, a princípio. Maria chega um dia com os irmãos de Jesus, quer ver o Senhor fala: não, minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui. Ela fica à parte. Depois que ela é ferida, acolhida por João,
em Atos 1,14, pela primeira vez, Maria aparece em meio aos discípulos. Porque depois que você é restaurado, como a gente falou, você vai para um estado melhor do que de antes. Maria foi ferida quando o corpo de Cristo foi ferido na cruz. Mas ela foi restaurada quando o corpo espiritual de Cristo foi reunido pelo Espírito Santo. Tratamento imediato. Isso é muito importante, gente. No livro, o nosso personagem central é José, como eu disse. José foi ferido pelos irmãos aos 17 anos. Quando ele vai reencontrar os irmãos, e o tratamento que eu proponho é muito esse, é muito relacional, são conversas difíceis, é um tratamento face a face, é igual Jacó em Peniel, né? Face a face com Deus. Quando ele vai reencontrar os irmãos, ele tem 39 anos. Eu mostro como eu chego a essas idades no livro. Passaram-se 22 anos. Será que o tempo curou José? Claro que não. Quando ele reencontra os irmãos, em Gênesis 45, diz que ele chora ele dá um berro de dor tão alto. Imagina, um governador, um homem poderoso, mas é tanta dor que ele urra de dor. O berro vaza a casa dele e chega no palácio de Faraó. Toque alguém e diga assim: o tempo não cura ferida profunda, você precisa tratá-la. A mesma coisa aconteceu com o pai e o tio de José. Jacó feriu Esaú profundamente. Jacó fez Esaú se sentir um lixo. De fato era, mas não precisava fazer sentir. Esaú ficou destruído e jurou matar Jacó. Jacó fugiu. Mais de 20 anos depois, Jacó vai voltar para casa, mas ele tem medo de Esaú. Mas ele cogita a possibilidade de talvez Esaú ter sido curado pelo tempo, sem nenhum tipo de tratamento. Aí ele manda mensageiros, isso é Gênesis 32. Manda mensageiros lá para poder ver se meu irmão me recebe bem. Os mensageiros vão e quando voltam, disse o Jacó: falamos com teu irmão. Ele está tão animado para encontrar, que ele vai nem esperar. Ele está vindo pelo caminho, mas assim, não vem sozinho. Vem com 400 homens. Isso é um exército. Abraão derrotou 4 reis com 318 homens. 400 homens é homem pra caramba naquele tempo. Jacó entra em pânico. O que curou não foi o tempo. Sabe o que curou Jacó e Esaú? Primeiro Deus tratando Jacó em Peniel. E depois um Jacó diferente reencontrando o seu irmão. Repito, estou batendo nesse ponto, porque eu sei que tem muita gente que fala: ah, não, deixa o tempo não vai curar o que é profundo. Quanto mais o tempo passar, mais isso vai enraizar dentro de você. Mais difícil fica. E aí tem uma coisa que a gente faz muito, que é o seguinte, que é o deixa para lá. Assim, eu sei que o tempo não cura, mas eu vou fazer um esforço para tentar esquecer. Eu vou tentar reprimir, numa linguagem mais psicanalítica, né? Quem não gosta me perdoe. Eu vou tentar reprimir essa dor. Eu vou jogar lá para um lugar da minha memória onde eu não acesso. Eu vou tentar não pensar nisso. Vou lhe falar uma coisa: José fez também isso e não funcionou. Gênesis 41 diz que ele era agora uma pessoa nova no Egito. Ele tem um novo nome, Zafanete Paneia, ele fala uma língua nova, se veste de uma forma nova, casou com uma egípcia importante, e quando ele se viu todo renovado, ele vai dizer, lá em Gênesis 41, 51, ele fala assim: Deus me fez esquecer de toda a minha dor, tadinho, e de toda a casa do meu pai. Por isso o nome do meu filho será Manassés, esquecimento. Parece aquela música sertaneja, né? Eu te esqueci, né? Eu te superei. O cara se acha bichinho. Só que observe, olha que coisa forte. Olha o que esse cara está falando aqui, gente. Ele está falando o seguinte, ó. Ele teve uma mágoa com quem? Com os irmãos. Quantos irmãos? 10 irmãos. Ele tinha ainda uma outra irmã, Diná, que não tinha nada a ver com a história,
tinha um irmão mais novo, Benjamim, que não fez mal nenhum a ele, ele amava Benjamim, e tinha um pai, Jacó, que ele amava. Mas para poder recortar a ferida, ele fala: eu esqueci de toda a casa do meu pai. Porque é impossível recortar o evento. Se você quiser enterrar, você vai enterrar uma história. Você vai enterrar a família. Você vai enterrar um pedaço da sua identidade. Tem uma série muito legal que está rolando agora, que é A Ruptura. E é sobre isso. São pessoas que querem lidar com dores e entram num mecanismo de esquecimento. Mas quando esquecem as dores também esquecem quem são. E aí fica aquele vazio por dentro. E eu vivi isso. Eu sei o que é isso. Você quer enterrar uma situação. Você enterra seu pai, sua mãe, sua família. E aí você não sabe mais quem você é. Porque o processo de cura de Deus em nós não é apagando o que aconteceu, é cicatrizando. Vou lhe falar uma coisa: você nunca mais deixará de ser alguém traumatizado. Já foi. Não tem como apagar o passado. Ah, não, pastor, mas, por exemplo, não dá, pastor. Então pronto, vamos lá. João 20. Jesus ressuscita. O corpo glorificado tem as marcas da crucificação. Porque não é sobre apagar, é sobre ser curado e a cicatriz testemunhar da graça de Deus na sua vida. Da glória de Deus. Observe que tratar a ferida é lidar com várias coisas difíceis, com a casa do Pai. Só que isso é poderoso. Sabe qual é o momento talvez mais terapêutico de José? Um deles, eu falo outros no livro, é quando ele chega em Gênesis 45, logo no começo do capítulo, e ele grita para os irmãos, ele berra: eu sou José! Há muitos anos, aquilo não saía da boca dele. Porque não fazia sentido falar eu sou José para os egípcios. Ele teve que se reconectar com a verdade dele. Eu sou José. Ele rasgou o Zafanate Paneia poderoso para o José ferido ser acessado. E às vezes a gente tem que rasgar o pastor bem-sucedido, a mulher bem-sucedida, o homem bem-sucedido, o pai exemplar, a mulher, prendada, para acessar o José ferido lá dentro. É preciso expor, é preciso trazer ele para fora. E aí, meus amados, nesse reencontro, quando há essa reintegração, para usar um termo do seriado Ruptura, quem gosta, então José vai aplicar um remédio que todos nós aqui sabemos que é eficaz. Mas vou te falar uma coisa: eu vejo pouca gente sabendo usar esse remédio, ou usando a versão verdadeira do remédio, e por isso que não consegue às vezes viver um processo profundo de restauração. Eu estou falando de perdão. Já começa aqui, que muita gente acha que perdoar é sobre esquecer alguma coisa. Quem disse? Ah, pastor, mas está dito na Bíblia, por exemplo, em Isaías 43, 25, o Senhor diz que o Senhor é aquele que nos perdoa os pecados e das nossas iniquidades não se lembra mais. Então não tem amnésia, gente? Deus não lembra do que você fez? Quando o texto bíblico fala que ele não lembra mais, significa que na verdade ele não vai jogar o seu pecado na sua face. Mas para perdoar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é relembrar. Se eu não relembro, eu vou perdoar o quê? Perdoar como? Se está difuso dentro de mim. A primeira coisa é ter consciência. Por exemplo, a parábola que mais, na minha opinião, ensina sobre perdão, ou o texto talvez que mais ensina sobre perdão, é muito didático, é Mateus 18, quando o Senhor conta aquela parábola do Senhor, do rei, que perdoa um homem que deve uma quantia absurda. Lembram dela? Para ele perdoar, primeiro ele fez as contas. Antes do perdão chegar,
o rei primeiro levantou a dívida. Você entende? Para que flua do meu coração um verdadeiro perdão para alguém, primeiro eu tenho que me conscientizar do que essa pessoa me fez. E vou ter que trazer, isso aqui aconteceu mesmo. Você deve isso mesmo. Depois que a dívida é posta, é que o perdão pode entrar. Perdoar não é sobre esquecer, perdoar é sobre lembrar e cobrir com a graça. Mas tem uma coisa ainda pior sobre o perdão. Porque se ensina hoje um perdão que é um remédio falsificado, sabe o que é um remédio falsificado? É um remédio que alguém esperto para ganhar dinheiro altera os compostos dele. Literalmente tira algo que é essencial para baratear o remédio. O remédio fica ineficaz ou até tóxico. E o composto mais essencial do perdão se chama compaixão. E hoje muita gente ensina um perdão assim e tenta praticar, ainda que com boa intenção, mas está muito equivocado, que é o seguinte, rapaz, sabe de uma? Perdoe, não pelo aquele miserável, mas por você, rapaz. Que ele se exploda, vá para o inferno, o que importa é você estar bem. É um perdão absolutamente autocentrado. Isso é qualquer coisa menos perdão. Olha o que é perdão em Mateus 18. O texto fala que o rei está puxando as contas do cara. Quando levanta a conta, o cara deve uma fortuna impagável para o rei. Aí o rei sentencia ele. Você, para amenizar a dívida, vai ser vendido como escravo. Sua esposa vai ser escrava. Seus filhos vão ser vendidos. E tudo que você tem vai ser vendido. Aquele homem entra em desespero. Então o rei olha para aquele homem desesperado. E Mateus 18, 27 diz: então teve compaixão dele. Cancelou a dívida e o deixou ir. Perdão é antecedido por compaixão. Perdão acontece quando por um momento eu tiro o olho do que eu estou perdendo e foco na miséria de quem me fez o mal. Ouça, pastor, mas eu nunca fiz isso. Então você nunca perdoou, Binho. Perdão é ter compaixão de quem te fez o mal. Porque você está vendo nele miséria, maldade, pecado. Por um momento o rei ficou mais sentido com a vida destruída daquele homem do que com a dívida dele. A vida do homem pesou mais do que a dívida para o rei. Compaixão. Você me deve muito, mas eu não vou destruir a sua vida, porque eu estou com compaixão de você. Deus é o maior perdoador do universo. Será que Deus perdoa alguém para se sentir bem? Eu estou me sentindo tão mal. Salmo 103, versículo 8 diz que o Senhor perdoa porque Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Em Efésios 4, 32, Paulo diz: perdoem-se uns aos outros constantemente, com um coração cheio de compaixão e bondade. Por falar. É por isso que muita gente fala: perdoei, mas continua esse vazio, continua essa dor que não avança em nada, continua, porque o perdão nasce da compaixão. Sabe por que o perdão que nasce da compaixão, ele é terapêutico para você? Ele é, na verdade, um remédio que você aplica no outro, mas que tem um efeito colateral em você, porque ele te ajuda a vencer uma das coisas mais dolorosas da nossa alma, que é a sensação de impunidade. Porque uma vez que você tem compaixão do miserável que lhe ofendeu, você percebeu que, na verdade, impunidade não existe. Quem faz o mal, carrega o mal. Você percebe que ele está sendo destruído pela maldade. Eu lembro de uma mulher que eu ajudei, ela estava muito magoada com um homem que ela achava que não foi suficientemente punido pelo que tinha feito. E a gente começou a analisar a vida dele. Vamos analisar aqui a vida dele? Quais são as colheitas da vida dele? Quando acabou a conversa, ela estava assim, tadinha. Isso abre a porta para o perdão. É quando o ofensor está numa condição de miséria aos seus olhos.
e você consegue ter misericórdia dele. Ah, pastor, então eu não vou perdoar ninguém. Por quê? Muito difícil. Mas a parábola continua e ela fala, sabe por que você vai perdoar? Porque você também era o miserável no instante. Você é o miserável. Aquele homem que foi perdoado é convidado a perdoar alguém, porque ele foi perdoado de uma dívida muito maior. Você não vai perdoar ninguém mais do que Deus te perdoa. Aí você entra no rio da graça. E a graça flui em você, eu explico mais do livro. Mas entenda, perdão só cura quando ele é perdão de verdade, não é falsificado. E perdão de verdade tem como princípio ativo fundamental a compaixão. Pronto. Grava isso no coração. Porque eu quero chegar num outro lugar para a gente encerrar. Presta atenção. E tem a ver com o texto que nós lemos. José começou ali a perdoar os irmãos. E ele fica bem. Ele chora, ele beija, ele abraça. É bem legal o processo. Eu falo bastante sobre isso no livro. E aí, é muito lindo. Só que o texto fala que os irmãos ficam meio caladões assim, ó. Meio calados. Meio desconfiados. E quando acaba aquele processo, a vida segue. E aí o texto bíblico vai nos dizer, em Gênesis 50, que 17 anos depois, Jacó morre. E quando Jacó morreu, Gênesis 50, 15, diz que os irmãos de José, os que fizeram mal a ele, ficam apavorados com medo de José se vingar deles e falam assim, rapaz, e agora que pai morreu? Certamente ele vai se vingar da gente. Então, peraí, os caras não se sentiam perdoados. Eles continuavam carregando uma culpa, uma ferida profunda. Agora já tem quase 40 anos que eles fizeram mal aos irmãos. E continuam atormentados por dentro. Em Gênesis 42, 21, eles confessam, nós somos culpados pelo mal que fizemos contra o nosso irmão. Isso porque passando 22 anos, passa mais 17, eles continuam atormentados. Agora eu te pergunto, por que o perdão que José liberou não curou eles 17 anos antes? Por quê? Você vai ler comigo e você vai entender. Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo para você entender. Em Gênesis 45. E aqui, o Dr. Ismael até falou sobre isso. A gente percebe a importância da linguagem. Provérbios 18, 21 diz que vida e morte estão no poder da língua. E é vida e morte emocional ali o contexto. É importante a gente comunicar as coisas da melhor forma possível. José, até bem intencionado, quando ele foi comunicar o perdão aos irmãos, ele fez de uma forma muito errada. Olha aqui, versículo 5. Olha o que ele fala. Agora, Gênesis 45, 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Aí ele continua. Não foram vocês que me enviaram, foi o próprio Deus. Olha o que ele está falando para os irmãos. Não se recriminem, não se culpem. Não se entristeçam. Veja, se eu falo para alguém que cometeu uma maldade, não se culpe, eu estou dizendo, você não tem culpa. E quem não tem culpa não precisa de perdão, precisa só de uma desculpa. Desculpa é dizer ao culpado, você não é culpado, você é inocente. Perdão é para quem se reconhece culpado. Silas é advogado. Quando é que o perdão é aplicado, amigo? Quando a pessoa é condenada, quando ela tem culpa. Ninguém aplica perdão para quem não tem culpa. Para quem não tem culpa, é desculpa. José diz aos irmãos, vocês não têm culpa, não se recriminem. Na verdade, não foram nem vocês. Foi Deus que me enviou para cá. Vocês não têm culpa nenhuma. Poxa, pastor, mas tá legal, né? Legal nada. Porque a nossa consciência exige uma resposta verdadeira.
Em Romanos 2,15, Paulo diz que todo ser humano, até o que não crê em Deus, tem a lei da consciência na sua mente, e a consciência cobra justiça. Então lá dentro dele estava assim, ó, isso é mentira, vocês têm culpa sim. Vocês têm culpa sim. Vocês têm culpa sim. Vocês têm culpa sim. A desculpa não funcionou. Um dia ele vai descobrir. Um dia ele vai acordar. Um dia ele vai ver. Eles viveram 17 anos apavorados, porque a verdade não chegou no íntimo deles. E só a verdade liberta. Quando passa 17 anos, o pai morreu. Aí eles vão mandar um recado para José, que é engraçado. Eu acho que eles inventaram esse recado. Porque não faz sentido Jacó falar com os ofensores para mandar o ofendido perdoar eles. Por que Jacó não falou com José? Ô Zé, eu estou morrendo, perdoe seus irmãos. Ele falou com os irmãos para falarem com José. Me parece que eles inventaram, mas inventando ou não, o recado é muito revelador. Eles mandam uma mensagem para José, porque não tem nem coragem de ir pessoalmente. E a mensagem é a seguinte, a gente leu junto. Peço que perdoe, olha as palavras que ele usa, o crime, o pecado e a grande maldade que seus irmãos fizeram contra você. Eles estavam dizendo, a desculpa não funcionou, porque na verdade temos culpa sim, cometemos crime, pecado e grande maldade, nós precisamos de perdão. E aí José entendeu. O texto vai dizer, em Gênesis 50, versículo 21, que José vai falar de acordo com o coração deles. Olha que coisa profunda. E como é falar de acordo com o coração? É falar o que o coração quer ouvir? Não, é falar o que o coração precisa ouvir. Ele fala assim, ó, agora José fala, versículo 20. Vocês fizeram o mal contra mim. Sim, vocês são culpados. Vocês planejaram o mal contra mim. Quando isso entrou, doeu, mas a consciência disse, yes, agora sim. Agora a verdade entrou, a verdade foi revelada, agora tocou lá fundo a nossa culpa. Agora alguém está nos dizendo, você pecou, você fez o mal, você merece condenação. E a nossa consciência precisa ouvir isso. E a consciência de quem você está tratando precisa ouvir. Aí você quer amenizar a situação. Fala, não, você não fez nada não, mas você não está curando a relação. Vai ficar uma barreira, vai ficar um muro, vai ficar uma sombra. Tem que ser dito, você errou sim, machucou sim, fez o mal sim, pecou sim. José disse, você fez um mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Agora sim. Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus foi gracioso comigo e eu vou ser gracioso com vocês. Agora, o lugar profundo da alma está sendo tratado. Quem está entendendo? Eu tenho esse tempo todo ainda? Não, eu vou parar. Vou te falar uma coisa, para a gente encerrar, eu vou parar. A ideia era essa, era dar algumas ideias. Eu sei que isso, quando eu entrei nessa parte aqui do perdão, eu senti que o ânimo foi assim, ó. Eu falava, não é possível não, velho. Vou ter que ter compaixão do miserável. Eu vou ter que ter conversas nesse nível, que eu vou ter que falar que a pessoa me fez mal e confessar que eu fiz mal e perdoar. Sabe, isso tudo parece às vezes muito complexo. Vou te falar uma coisa. Existe uma forma certa de fazer isso. E Deus vai te dar graça. A gente conversou isso ontem no bate-papo, né, Johnny? Jesus é o modelo perfeito. Pedro negou Jesus 3 vezes. Era fácil para o Senhor deixar para lá.
Só que se ele deixa para lá, a alma de Pedro fica destruída. Vou te falar uma coisa. Você fala assim, não, mas eu nem ligo. Mas por misericórdia do outro, você precisa ter essa conversa. Porque quem mais sofre é quem fez o mal. Provérbios 28:1 diz que o culpado foge sem que ninguém lhe persiga. Quem tem culpa é o eterno fugitivo. Até para libertar o outro, você precisa ter essa conversa. Ele precisa ouvir, eu sei que você fez o mal, eu vi o mal que você fez. Jesus, com muita sabedoria, chegou para Pedro e perguntou 3 vezes, Pedro, me ama, me ama, me ama. O texto fala que na 3ª vez Pedro se entristeceu. Porque uma conversa profunda para restaurar alma e relação, ela primeiro entristece às vezes. Primeiro você fica triste com aquela conversa. Mas observe que ele pergunta, ele toca no passado, né? Você me ama, me ama, me ama, 3 vezes, 3 negações, mas ele está fixando no presente. Você me ama, isso é presente. E ele aponta para o futuro com esperança. Apacenta as minhas ovelhas. Eu sei o que você fez. Para de fingir, deixa eu falar uma coisa, gente. Para de fingir que nada aconteceu. Eu conheço casais. Eles sabem que alguma coisa aconteceu, eles fingem que nada aconteceu. Tem pai e filho que fingem que nada aconteceu. Tem irmãos que fingem que nada aconteceu. E aquela sombra, aquela mágoa vai se instalando ali. Não. É preciso dizer, você fez o mal, eu sei que você fez o mal. Ou então você dizer, eu fiz o mal. Mas a graça de Deus nos cobriu. E há um futuro, há uma esperança. Isso tudo é um processo. Não é do dia para a noite, a gente vai construindo isso. Por isso que eu proponho no livro um caminho. Mas eu quero dizer a você que talvez você está tentando deixar que o tempo resolva as coisas, ele não vai resolver. Você está tentando enterrar e não está funcionando. E hoje o Senhor te trouxe aqui, eu acho que tudo que já foi dito aqui leva para esse caminho. Deus está te convidando para rasgar a alma diante dEle e tratar o seu coração, a buscar a ajuda que for necessária, com humildade, a ter as conversas que são necessárias, a mexer em coisas que doem a princípio, mas que quando trabalhadas vão te possibilitar novos frutos na vida. Sabe o que eu acho lindo? E aqui eu encerro mesmo. Sabe o que eu acho lindo? Olha como a cura é uma coisa profunda. Essa chaga de filho rejeitado, irmão que briga, estava de geração após geração na casa de Abraão. Abraão fez isso a princípio. Abraão foi um pai que, por razões certas ou erradas, eu não vou discutir agora, mas ele abraçou um filho. Leia Gênesis 25. Ele despachou os outros com presentes simbólicos e deu toda a herança a Isaac. Isaac e Ismael se estranham desde novo, nunca conviveram. Isaac tem 2 filhos. Ele diz, o meu é Esaú. E Rebeca diz, o meu é Jacó. E há uma divisão dentro de casa. Jacó tem vários filhos. Ele não tem nenhum pudor de deixar claro para os outros que ele prefere José. Ele dá uma roupa, os meninos usam C&A, José usa... O que é bom, gente? Zara é bom? Dolce & Gabbana. Ele não está nem aí, ele não está nem aí. Por quê? Porque essa era a cultura da casa dele. E o texto fala que os irmãos odiavam José e ninguém tratava aquilo não era tratado. Agora, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Qual foi a primeira geração que viu irmãos convivendo? Os filhos de José, os filhos dos filhos de José. Foi a primeira geração que viram pai conviver com tio e puderam brincar na casa do avô. A primeira, porque nenhuma tiveram tio, primo, avô perto, era toda uma confusão. Foi a primeira. Aí um dia,
José pega os meninos dele, essa nova geração, que recebeu o legado da cura, e leva para o velho Jacó abençoar. O velho Jacó com as crecas dele, confusento, querendo fazer confusão. Oh, meu Deus, me perdoe, talvez foi o senhor que fez isso. Eu não sei, o senhor me entende. Você que o Jacó era assim, ó. Estava aqui o mais velho e aqui o mais novo. A direita e a esquerda, como era a tradição. O Jacó era assim, ó. José, painho, não faça isso, painho. O mais velho é o de cá, pai. Não cause de novo essa confusão, painho. Já não basta que eu sofri, painho. Não venha botar meu menino num problema, não. Jacó disse, não, é assim mesmo. O mais novo vai ser maior. Agora, sabe por que ele fazia isso? Porque ele foi o mais novo desprezado. Nós reproduzimos as nossas feridas. O mais novo vai ser o maior. Só que, ó, o legado da cura que José viveu foi mais forte do que a doença de Jacó. Sabe por quê? Porque Efraim e Manassés foram inseparáveis na Bíblia. Onde aparece o nome Efraim, aparece Manassés. Foram tribos inseparáveis. Eles eram chamados de a casa de Jacó. Sabe o que eles disseram? Sabe o que eles disseram? O vovô tá velho, rapaz. Olha o vovô, com essas coisas dele. Ô, mana, eu te amo. Ô, Efra, eu te amo. Nós somos parceiros, rapaz. Porque o legado da cura chegou. Trata seu coraçãozinho, Binho. Trata, minha irmã, trata, meu irmão. Para que essa chaga não passe para a próxima geração. Para que o legado da cura abençoe você e a sua casa para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Vamos fazer uma oração juntos? Quero te convidar a ficar em pé. E é tão lindo que quando José trata a ferida, ele reencontra o pai. Ele reencontra Benjamim. Agarra Benjamim. Nunca teve problema com Benjamim. Mas a mágoa com os outros irmãos o afastou de Benjamim. E às vezes tem mágoas que nós carregamos que nos afastam de pessoas que não tem nada a ver. Mas estão naquele bolo ali e acabam sofrendo também, né? Que o Senhor nos ajude. E Ele vai nos ajudar. Ele marcou esse dia aqui para falar o teu coração. Ele é aquele que trata o nosso coração. Coloca seu coração diante dele. Ele não rejeita um coração quebrantado, que é depositado diante dele. Quando Davi estava destruído pelo próprio pecado, ele disse no Salmo 51, Senhor, eu sei que não é sobre te dar ofertas agora, é sobre te entregar o que o Senhor quer na tua mão agora. É sobre colocar esse meu coração diante do Senhor. É sobre lidar com as minhas mazelas, reconhecer as minhas deformações. E eu sei que o Senhor é poderoso para me restaurar. Está aqui meu coração quebrado, está aqui meu coração traumatizado, está aqui meu coração sofrido. Eu quero tratar, Senhor. Eu vou procurar quem tiver que procurar, vou conversar o que tiver que conversar, eu vou pedir perdão a quem tiver que pedir perdão, e vou, entendendo a graça que me alcançou, perdoar, porque eu fui perdoado. Deus vai te dar graça para perdoar de verdade. Pastor, eu pensei que eu tinha perdoado, eu deixei para lá. Não perdoar não era deixar para lá, é trazer para cá e liberar. Se vai caminhar com você depois ou não, são outros 500. Mas primeiro você traz, levantou a dívida, ó dívida, eu lhe perdoo. Eu tenho compaixão de você, isso é transformador.
Deus quer curar a nossa alma. Deus quer curar a nossa vida. Amém? Vamos fazer uma oração juntos? Pai querido e amado, desde a queda, nós, humanidade, estamos feridos. Nós estamos feridos, Senhor, e vamos ferindo uns aos outros. E enquanto não formos tratados, vamos continuar nesse ciclo de ferida, de rejeição, de inveja, de amargura, de indiferença. Senhor, nos cure para a Tua glória e nos mostre o que nós temos que fazer, Senhor, para sermos cooperadores Teus nesse processo de santificação, de amadurecimento. Senhor, como o Senhor procurou Pedro para restaurá-lo, que nós procuremos quem for necessário. Como o Senhor quebrou Jacó para ele poder reencontrar Esaú, nos quebra também, Senhor, para que possamos curar feridas do nosso passado. Como o Senhor trouxe os irmãos de José para aquele reencontro tão profundo, nos leva aos reencontros necessários. Nos leva aos reencontros necessários, Senhor. Nos leva aos reencontros necessários, em nome de Jesus. Enquanto eu orava aqui, me veio algo na mente. Deixa eu passar para você antes de terminar, já quero dar até um tempinho, ó. Me deram esse tempo todo, não sei porquê. Aliás, eu sei. Aqui fala assim, pastor, eu não tenho como reencontrar. Não tenho como reencontrar a pessoa, não tenho como conversar. É inviável, é impossível, não tem, é absolutamente intransponível. Uma pessoa até já morreu. Tem algum outro meio? Tem, você pode ter uma cura mediada. Era impossível que nós encontrássemos a Deus. Então Deus se encontrou conosco por um mediador. E às vezes um mediador funciona. Sabia que José também tinha mágoa de Jacó? Eu falo isso no livro. E sabe como José começou a perdoar o pai? Quando Judá chegou para José e falou assim, rapaz, eu não posso deixar Benjamim aqui não. Porque meu pai ficou arrasado quando o outro filho dele, o irmão desse, morreu. Meu pai morreu por dentro porque ele perdeu outro filho. Quando ele ouviu que o pai sofria por ele, foi a hora que ele não aguentou mais. Então ele não aguentou, gritou, eu sou José, meu pai está vivo. Judá reconciliou José com o pai. Mas eu explico isso mais no livro. Quando não dá para conversar com a pessoa diretamente, alguém pode ser um instrumento de Deus, um terapeuta, um conselheiro bíblico, um pastor, um amigo, um irmão, que vai te ajudar nesse processo. O importante é que essa pessoa se identifique com os dois lados, né? Como Jesus, que se identificou perfeitamente com Deus e com os homens. Então, não desista, porque não é, Deus quer restaurar o seu coração. Amém? Pai, nos leva a essa restauração, nos leva a esse lugar de cura das feridas mais profundas do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.